curvar a tua cabeça, estender as mãos para mim e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço que seja comigo, Senhor. Que use os meus lábios para falar conosco, Senhor. Que eu seja como um vaso em tuas mãos, Senhor. Que tu cresças e eu diminua, Senhor. Que o Senhor fale uma palavra, Senhor, conforme cada filho teu tem te pedido, Senhor, tem clamado a ti, Senhor. Me usa nessa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo permaneça, Senhor, junto a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos para a palavra, irmãos, que está lá em Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Marcos 5, 21. Vamos falar nessa noite sobre a filha de Jairo. O título dessa mensagem é Apenas Creia. Glória a Deus. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam, uma grande multidão o apertava. Agora vamos passar lá para o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choraram muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. Amém? Amém. Vocês viram que eu pulei uma parte ali, né? Porque no meio dessa história tem outro milagre. Só que para o texto não ficar muito longo, né? Eu acabei resumindo ali, mas a gente vai passar por ela. Que é, né, a mulher do fluxo de sangue que todo mundo já conhece. Então, né, essa narrativa da Bíblia, né, nos fala sobre Jairo, o principal da sinagoga, que sua filha é acometida de uma doença e ele vai em busca de Jesus. Quando ele foi em busca de Jesus, a menina ainda não estava morta. Ele buscou Jesus em tempo. Ele buscou Jesus enquanto ela ainda estava viva. Ele faz o milagre da ressurreição? Faz. Mas ele buscou enquanto ainda tinha tempo, enquanto a menina ainda estava viva. Quando ele saiu de casa e foi lá buscar por Jesus, atrás de Jesus, ela ainda estava viva. O que eu aprendo com isso, irmãos? Ainda tem esperança? Busque a tempo. Não espere o projeto morrer. Não espere o financeiro morrer. Busque a tempo. Busque enquanto há tempo. Jesus está ali te esperando. Ele chegou, Jairo chegou e se prostrou. Ele era o chefe da sinagoga, mas ele sabia que só Jesus tinha solução. Só Jesus poderia modificar a situação dele. E ele foi buscar. Não espere, não se prolongue. Busque
Mas ele sabe o tempo certo. Ele saberia que ele chegaria a tempo de fazer um milagre na vida da filha de Jairo. Às vezes a gente não recebe, a gente ora 1 ano, ora 2, ora 3, e o milagre ainda não veio, né? Mas às vezes a gente ora e a gente é ouvido instantaneamente. No voto de oração que teve agora, no início do ano, no penúltimo dia, no último dia, que foi na quinta-feira, eu acordei, fui conferir as crianças, botei a mão na Alice com febre. E o Valdeci orava das 6h30 às 7h, e eu entrava às 7h, saía às 7h30. E eu disse, vou medicar ela, vou deixar ela no sofá, sentadinha, quando o Valdeci chegar, eu vou até eu voltar a febre. Né? E eu falei com Deus, eu disse, Senhor, eu estou indo lá na tua casa orar, com o meu coração despedaçado. Porque quem é a mãe, né, sabe como é difícil tu ver um filho teu, né, doente, que tu não sabe o que é, ainda mais nessa função que a gente está aí, né, irmãos? E eu pensei assim, Senhor, eu vou lá. E em nome de Jesus, para honra e glória do teu nome, quando eu voltar, a Alice vai estar curada. E eu cheguei aqui, eu me ajoelhei e chorei. Chorei e disse, Senhor, eu estou aqui buscando, orando, clamando, prostrado em teus pés. E a minha filha está lá. Eu não sei se já cedeu a febre. Não deu tempo de ver. Mas eu creio que quando eu chegar lá, ela vai estar bem. E eu vou testemunhar o teu milagre sobre a vida dela. E orei e acabou. E eu cheguei em casa e ela disse assim para mim, mãe, eu estou no suador, mas no suador que olha aqui, minha roupa. Olha minha roupa, mãe, eu estou molhada. E eu disse, em nome de Jesus, a febre já foi embora e não vai voltar mais, porque eu creio que Deus já agiu. E realmente, irmão, não sei nem do que foi, mas ela ficou bem para a honra e glória de Jesus e nada mais apareceu na vida dela. Amém? Às vezes o milagre não vem na hora, a gente ora, mas às vezes vem, às vezes Deus nos ouve. E por isso que a gente não deve desistir, por isso que a gente deve continuar orando, continuar clamando, continuar nos prostrando, assim como Jairo. Ele podia perder seu cargo, ele era uma pessoa importante, mas isso não deixou, não afastou ele de se prostrar diante dos pés de Deus, dos pés de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha solução para o seu problema. Glória a Deus. Mas aí vem a paciência, porque quando eles estavam indo lá para a casa de Jairo, imagina como é que estava o coração de Jairo. Devia estar despedaçado, essa filha estava prestes a morrer. Mesmo ele levando Jesus, ele estava com o coração de pai, né? Doendo, vendo a sua filha lá quase morta. Aparece uma certa mulher, a mulher do fluxo de sangue, que toca em Jesus. E o que acontece? Jesus para. Jesus para quando estava se deslocando até a casa de Jairo. E como é que ficou Jairo? Será, meu Deus, não vai dar tempo. Senhor, vamos lá. E Jesus para, a mulher lhe toca nas vestes e é curada. E ele fala, quem que me tocou? Vocês imaginam como é que estava o coração de Jairo nesse momento. Mas a Bíblia não diz que ele, vamos Jesus, vamos, eu tenho que ir, o meu milagre está lá esperando. É lá que o Senhor tem que fazer o milagre. Às vezes, a gente ora para uma pessoa lá na serra e vê o milagre acontecer na vida dela. E a gente está esperando, Jairo precisou ver o milagre acontecer na vida de certa mulher, que não relata nem o nome, mas ele precisou ver o milagre acontecer primeiro ali, para depois acontecer lá. Então, quando você orar por alguém, irmãos, quando você clamar com alguém e essa pessoa receber o milagre, glorifica a Deus, porque Jesus pode estar abençoando ela para logo em seguida te dar o teu. Glória a Deus, fique feliz, glorifique, diga, Senhor, obrigado pelo meu irmão, obrigado pela bênção que meu irmão recebeu, obrigado por ter ouvido nossas orações. Agradeça. Jesus estava no caminho e fez um milagre antes de
chegaram na casa de Jairo. Jairo esperou, teve paciência. Jesus parou e disse: quem é essa mulher que me tocou? Quem me tocou? Ele sabia, irmãos. Mas ele tinha que fazer um milagre por completo na vida daquela mulher. Ele tinha que reinserir ela na sociedade, porque ela era considerada imunda, impura, tudo que ela tocasse era imundo. E assim ele fez. Primeiro, ali se você ler um pouquinho, no meio dessa mensagem que você vai ver, ele curou a mulher. E daí, nesse tempo, Jairo estava ali esperando para ir para a casa dele. E daí, chegou lá, aquela pessoa que adora dar notícia ruim, né? Parece que quer ser o primeiro a dar notícia ruim, né? Chegou lá e disse assim: não adianta mais, não incomoda mais. A tua filha já está morta, não tem mais o que fazer. Quantas pessoas chegam para nós e dizem: acabou, não tem mais solução, não adianta mais tentar, teu filho está perdido, não tem mais o que fazer, tua família está destruída, teu projeto não deu certo. Quantas pessoas chegam para nós e dizem: desiste. Foi o que esses principais chegaram lá e falaram: não incomoda mais, não tem mais o que fazer. Jairo podia ter dito: tá bom, Jesus, obrigado, mas acabou o tempo. Mas Jesus disse para ele, o que ele disse aqui para Jairo? Não temas, crê somente. Glória a Deus. Às vezes não é fácil, irmão, a gente sabe. Hoje ainda estávamos conversando e dizendo: quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar, né? Quem nunca pensou em dizer: está difícil demais, eu não vou seguir. Mas Ele está te olhando, irmãos. Ele não te abandona. Talvez não tenha chegado o tempo ainda dele fazer um milagre, mas Ele está ali. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo que você está passando. E às vezes a gente pensa que Ele não está trabalhando, né? Mas Ele está trabalhando sim. E Ele te deu uma palavra de ânimo para Jairo: não temas, crê somente. Às vezes a gente está angustiado e Deus usou alguém para falar conosco. Às vezes a gente está entristecido e escuta um louvor e aquele louvor fala conosco, a palavra fala conosco e a gente vê Jesus ali, né? Tem até uma canção que fala que eu posso te ver no abraço de alguém, né? É assim que Deus usa. Hoje Ele não está mais fisicamente entre nós, mas a gente pode sentir a presença dEle. A gente pode sentir o agir dEle. A gente pode sentir o manifestar. Até tem um filme que é muito bom, que é O Milagre no Paraíso, se eu não me engano o nome. Que a menina tem uma doença, né? E no final aparecem pessoas, muitas pessoas. É um filme muito interessante. Muitas pessoas que passam pelo caminho dela. E daí no final ela fala que foram pessoas levantadas por Deus para ajudar. Cada uma teve seu papel. E daí ela fala: são anjos que Deus coloca ao nosso lado. São anjos que Deus coloca para não deixar a gente esmorecer, para não deixar a gente se desmotivar diante das lutas, diante de adversidades, de batalhas que a gente às vezes parece que não vai vencer. São pessoas assim que Deus coloca para nos dar ânimo. Porque Ele não pode vir aqui fisicamente, mas Ele usa pessoas abençoadas e ungidas. E isso a gente tem que cuidar muito, né, irmãos? Porque ali depois Ele diz: não, eu vou arrumar um ambiente. Eu não vou trazer para dentro da casa pessoas que não têm uma visão espiritual. Eu não vou trazer para dentro da casa gente que não acredita no milagre. Esses dias eu estava vendo uma pregação que o pastor dizia assim: irmãos, no momento de tristeza, até os inimigos ficam do teu lado chorando. Mas no momento de alegria, e aí sim se levantam os amigos. Porque aquele que aguenta a tua felicidade, aquele que aguenta a tua alegria, aquele sim é teu amigo. E a gente tem que ser muito vigilante nisso, irmãos. A gente tem que convidar
Temos que andar com pessoas com o mesmo propósito. Eu não sou uma pessoa muito... Não estou me gabando, tá? Mas eu não sou uma pessoa muito difícil de conviver. Quem convive comigo sabe disso. E um dia a gente foi no aniversário e uma pessoa que estava lá disse assim: ai, a carne está mal passada. E eu já olhei. Ai, o suco de uva tá azedo. E eu, misericórdia. Ai, esse ventinho tá chato, né? Eu disse: Jesus, como é que é conviver com essa pessoa? Ela reclama de tudo. Eu não vi ela glorificando por nada. E eu disse: Senhor, misericórdia, né? Ainda bem que eu moro longe. E é assim, como a gente tem pessoas para dizer: ih, isso daí não vai dar certo, tu tá doida? Isso daí não desiste enquanto há tempo. Desiste enquanto há tempo, porque... Ai, eu tô orando para te comprar um carro. Só o teu carro não pode ser melhor que o meu, tá? Ai, eu tô orando para te comprar uma casa, mas não pode ser melhor que a minha. E a gente vê muito isso, irmão. Infelizmente a gente vê muito. Então a gente tem que cuidar. Assim como Jesus cuidou. Ele não deixou a multidão entrar para dentro da casa. Ele não permitiu que a multidão fosse lá. Por quê? Porque podia atrapalhar o milagre. Porque podia tardar o milagre. E às vezes é assim. A gente acaba entregando algumas confissões, alguns sonhos, alguns planos, alguns projetos em quem não está preparado para receber. E às vezes não impede, porque a porta que Deus abre, ninguém pode impedir. Mas às vezes a gente sofre retaliações, às vezes a gente sofre dificuldades por causa disso. Então cuide dos seus relacionamentos, ande com pessoas de Deus, pessoas que têm conselhos de Deus para te dar, pessoas que vibram junto contigo. Prepare o ambiente. E daí que Jesus fez? Foi lá e disse: ela não está dormindo. Ela está dormindo, ela não está morta. E o que fizeram? Alguns riram dele. Mesmo se rirem, mesmo se caçoarem, mesmo se disserem, não vai dar certo. Creia que Deus tudo pode fazer. Não deixe o medo. Jairo devia estar com muito medo, né, de perder a filha, de não dar tempo do milagre, né? Chegaram notícias ruins no meio do caminho. Às vezes a gente está ali com um projeto. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E chegam notícias ruins. Em vez de chegar as boas, chegam as ruins no meio do caminho. Mas creia que Deus está no controle. E creia somente. Creia somente. Não deixe o medo te dominar. Não deixe a insegurança te dominar. A gente tem medo? Tem. Se disser que nunca teve medo, está mentindo. A gente tem medo, às vezes. Às vezes a gente se sente tão insegura. Se a gente perguntar assim, quem aqui já entrou para orar e chorou porque achava que não ia conseguir, que não ia vencer? Muitos, tenho certeza que muitos aqui diriam: eu já achei que eu não ia vencer, que eu não ia conseguir. Porque às vezes tem pessoas usadas pelo inimigo que tentam barrar a nossa vitória. Mas creia em Deus, olhe somente para Ele. Nos momentos difíceis, eleve teus olhos para Ele. Se coloque na presença dEle. Ouça um louvor. Eu, quando as coisas estão difíceis, quando a gente sente medo, eu coloco um louvor e logo em seguida eu tranquilizo meu coração. Porque a palavra do Senhor diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro é do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus! Então, irmãos, numa passagem, Jesus fez 2 milagres. E não foram pequenos. Não foram pequenos.
lá na casa de Jairo, ele trouxe de volta a vida. Jairo procurou enquanto ela estava viva, mas quando ele chegou, ela já estava morta. E Jesus não deu tempo de fazer a cura, mas era tudo plano dele, né? Mas ele trouxe a ressurreição. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue estava 12 anos sofrendo. 12 anos. Já tinha perdido tudo. Perdido sua liberdade. Perdido o direito de chegar perto de alguém. Perdido o direito de ter convívio com alguém. A Bíblia também fala que ela perdeu o seu financeiro todo. E Jesus restaurou tudo isso. Restaurou tudo isso. Trouxe de volta ela à sociedade. Ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe de tudo, ele pode tudo. Ele vai além da medicina. Quando os médicos dizem não há mais solução, ele diz eu tenho solução. Quando o advogado lá diz assim, não, eu vou tentar entrar com recurso, mas não tem mais jeito, ele diz eu tenho solução. Quando você está lá com a tua família, que as pessoas dizem não tem mais solução, ele está perdido, ele disse eu tenho solução. Basta você crer e ter a paciência de esperar. Às vezes não é fácil, não é fácil, mas creia que vale a pena crer, vale a pena acreditar de todo o teu coração que ele vai fazer o milagre, que ele vai cumprir a promessa. Nós estávamos brincando no escritório antes, brincando assim, se Jesus volta logo, Jesus vai voltar logo, e eu disse, ainda não, ele fez uma promessa, ele vai cumprir, glória a Deus. Ele tem uma promessa, ele me deu uma promessa e eu tenho certeza que ele vai cumprir na minha vida, que eu vou ver essa promessa se cumprir antes de subir, glória a Deus. Então foque na promessa. Em dias difíceis, foque na promessa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Tudo que ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Às vezes nos falta ousadia para dizer, Senhor, eu preciso desse milagre. E eu sei que o Senhor pode fazer. E o Senhor vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar a mensagem, eu quero ler Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Tudo, irmãos, não é metade, não é um pouco, é tudo. Temos que entregar o nosso caminho a ele e ele vai fazer o resto. Amém? Diante de situações que você sinta medo, que você se sinta injustiçado, que você se sinta oprimido, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você é mais fraco, que o teu problema é maior que Deus, porque não é. O nosso Deus é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Não deixe ele fazer essa investida. E quando você estiver lá no cantinho, com medo, se sentindo talvez até derrotado, lembre que ele batalhou por nós. Ele morreu por nós, com um único propósito: que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Busque Jesus lá no lugar certo. Se precisar, se prostre